Teraldo, bom dia. Esperando a galera entrar aqui, pessoal. E bom dia para quem está chegando, bom dia para quem vai chegar depois. Bora. Dando um minutinho pra galera chegar. E começando o dia já recebendo aqui, né, os dados para fechamento de contrato. Muito bom, muito bom. Bom dia, então vamos lá, vamos dar início já à nossa daily do vendedor. Temos aí 5 minutinhos para o pessoal chegar. Então, bora lá. Bom, hoje daily do vendedor número 4, vamos falar sobre Spiced, um framework muito interessante que a gente vai destrinchar aqui ao longo das dailies. E lembrando que a daily do vendedor é a minha contribuição para fazer você, vendedor, bater meta desse mês e dos outros meses também. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h25, a gente vai estar ao vivo aqui com um tema diferente, mas sempre focando em ajudar você a fazer os seus resultados aí, vender mais no dia a dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Spiced. Quem não conhece ainda, é um framework que vai ajudar você a diagnosticar melhor os seus clientes, entender melhor os desafios que ele tem e qualificar, obviamente. Então, o Spiced é um framework da Winning by Design, é uma consultoria norte-americana onde eu consegui a patente ali junto com a Renata Centurion para, obviamente, disseminar isso, levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Então, estamos certificados em utilizar o Spiced. E eu tenho aplicado muito o Spiced nas minhas operações, nas operações que eu treino e que eu presto consultoria, e tem trazido excelentes resultados, excelentes resultados. Eu sei que tem uma galera que ainda usa Spin Selling, usa Bunch, usa GPCT, porém, eu não descarto nenhum framework, tá, gente? Nada, não descarto framework. Todos os frameworks são importantes de acordo com determinadas situações, tá? A gente, inclusive, pode ter uma daily falando só sobre os frameworks, trazendo esses diferenciais, tá? Porém, o Spiced tem um espaço aí no meu dia, né, nas minhas operações, porque o Spiced, ele ajuda a gente a identificar muitas dores, na verdade, que a gente não consegue identificar com o Spin Selling, por exemplo, né? Apesar de ser similar, ter uma certa similaridade, existem formas de aplicar, e a gente vai falar sobre isso hoje, as formas que a gente vai aplicar o Spiced no dia a dia, tá? Bom, aqui do lado eu tenho uma colinha para mim, porque obviamente eu vou trazer esse conteúdo totalmente embasado para vocês, além de trazer todo o meu know-how que eu utilizo no dia a dia, eu vou trazer esse embasamento para vocês sobre o Spiced, beleza? Bom, é muito importante lembrar que dentro do Spiced, dentro dessa organização que a gente tem desse framework, o impacto que a gente vai causar no cliente, ele precisa ser muito visível, beleza? Bom, vou destrinchar agora aqui então um pouco sobre o Spiced para vocês. Geralmente, quando a gente usa o Spin Selling ali, a gente acaba utilizando lá situação, problema, implicação, necessidade, tá? Então, a gente usa essas 4 fases dentro do Spin Selling. A gente vai lá, levanta a situação, faz
o levantamento de problema, depois a gente vai lá e faz implicação sobre aquele problema para então fazer as perguntas de necessidade e validar se aquele lead está pronto para comprar ou não. Porém, com o passar dos anos, esse framework ele acabou ficando, não vou dizer obsoleto porque ele funciona até hoje, porém falta atualização, falta trazer novos insights. Já quando a gente usa o Spice, a gente vai fazer pergunta de situação, que são fatos, circunstâncias e detalhes do histórico sobre o seu cliente em potencial. Então a gente vai levantar a situação daquela empresa, a gente vai fazer perguntas de dor, né, pain ali, problema. Então a gente vai levantar os problemas mais comuns, os problemas que realmente incomodam o lead naquela situação, naquele momento. E lembra, gente, a gente precisa fazer perguntas lógicas quando aplica esse framework. Não adianta eu fazer pergunta de situação só e encontrar o cenário A e fazer pergunta para levantar problema, levantar dores, usando um cenário totalmente diferente do que o lead passou. Não. Levantou a situação, em cima daquela situação você vai levantar as dores, vai levantar os problemas. Para quando a gente chegar no I do Spiced, é impacto. Então você não vai, por exemplo, fazer implicações, você vai mostrar o impacto que a sua solução pode causar de positivo na operação daquele lead. Então você vai mostrar o impacto. Posso trazer o impacto negativo caso ele continue com aquele problema, continue com aquela dor? Pode. Você pode trazer o impacto negativo. Porém, atente-se a trazer para o lado positivo. Tente-se trazer para o lado onde você vai mostrar qual o impacto positivo que a tua solução, que a tua resolução de problema tem sobre aquela operação. Então, como você vai impactar os negócios do seu prospect e do seu lead. Quando a gente fala do CE, Spiced, o C não é separado do E, CE. É evento crítico. Tá? Critical Event. Então, evento crítico. Evento crítico é basicamente o prazo para atingir o impacto. Então, você vai levantar com o seu lead os desafios, as dores que ele tem, vai trazer um impacto positivo que você pode causar, um impacto positivo resolvendo aquele problema, porque muitas vezes o lead nem sabe que tem um problema. Então você vai descobrir aquele problema junto com ele na fase de descoberta e vai mostrar qual é o impacto positivo que ele vai ter resolvendo aquele problema com você. Você não está vendendo nada ainda, você está investigando, diagnosticando. Então no momento que você mostrou qual é o impacto positivo que o prospect, o lead, ele vai ter na operação dele, você define um prazo para ele atingir isso. Em quanto tempo você gostaria de atingir esse resultado? Ou até quando você tem para atingir esse resultado? Então, daqui a pouco eu vou trazer exemplos práticos de aplicação, tá, gente? E D, a decisão, é o processo decisório sobre a contratação daquela solução. Então, quando a gente fala de decisão, qual que é o processo, comitê e critérios que envolvem o fechamento daquele negócio? Então, ficando tudo certo, como que funciona essa decisão? No momento que a gente utiliza esse framework para fazer qualificação, levantando ali a situação, o problema, mostrando o impacto, trazendo um evento crítico e um processo de decisão, a gente começa a trazer clareza para o lead. E esse framework ele funciona muito bem. Tanto para fazer ligações de descoberta, ligações de pré-venda, quanto você conduzir reuniões de venda. Tá? Então, inclusive, a gente vai falar sobre condução de reunião utilizando o Spiced, para vocês terem ideia, aqui nas deles, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o Spiced, porque eu quero que vocês fiquem na mesma página que eu, que vocês entendam sobre essa metodologia, esse framework. E no decorrer das lives, da daily do vendedor, vocês vão descobrir como aplicar o Spiced na sua operação, fazendo reunião de venda. Então vai ter a parte da pré-venda, porque vendedor também faz pré-venda, e vai ter a parte da venda. Como destrinchar isso. Beleza? Então aqui a gente já definiu
já entendeu que o Spiced é um framework que vai te ajudar a qualificar melhor os teus leads. Perfeito? Bom, é importante entender que o ICE, ele nem sempre é cronológico, o ICE ali do Spiced, tá? Então, não precisa ser na ordem, você não precisa, depois de levantar uma dor, por exemplo, já mostrar o impacto, mostrar qual é o evento crítico já na sequência. Não, não é cronológico. Então, no momento que você levanta a dor do lead, você pode, por exemplo, aplicar ali uma pergunta para entender até quando ele gostaria de resolver essa dor. Então, no momento que você levanta a dor e pergunta para ele, fulano, vamos lá, dentro de todo o cenário que você me trouxe, com essa dor, com esse problema gigante que você tem na operação, até quando você acredita que dá para manter a operação desse jeito? Eu não estou mostrando o impacto ainda. Eu só estou fazendo uma pergunta ali para entender qual é o prazo. Até quando? Ah, não dá para manter por muito tempo. Fulano, vamos pensar comigo. Se continuar assim até novembro, qual que é o resultado final que você vai ter? Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente está basicamente tentando entender ali qual que é o impacto que vai ter, porém usando perguntas para entender qual é o evento crítico que vai ter lá na frente. Entende? Para a gente definir o prazo que ele tem. Depois a gente pode mostrar o impacto. Então, não é cronológico o ICE do Spiced. Você pode utilizar ele em momentos um pouco diferentes. E tudo certo mesmo. Tá? Bom, lembra que na hora de usar o Spiced, você precisa, antes disso, obviamente, ter gerado rapport e ter feito um pitch de qualidade. E cafezinho por aí? Tá rolando? Quem tá tomando café manda eu. Bom, continuando aqui, galera. Vamos agora para a parte mais prática do Spiced, para vocês entenderem como seria um framework utilizando o Spiced, tá? Eu tenho inclusive os meus frameworks aqui que eu utilizo nas minhas operações e traz muito resultado mesmo. Eu fiquei impressionado assim, a quantidade de resultado. Aí, ó, tem gente que dá um cafezinho. Cafezinho é bom demais. Bom, vamos lá, galera. Pergunta de situação dentro do Spiced, tá? Pena que eu não posso compartilhar a tela com vocês aqui no Instagram, senão ia ser muito legal. Tá? Então, vamos lá. Situação, ela vai definir ferramentas, pessoas, indústria, cenário da empresa. Tá? Então, lembra que quando você for fazer pergunta de situação, você vai definir esses pontos. Você pode fazer perguntas, por exemplo, que vão te ajudar ali a entender o tamanho da oportunidade que você tem. Então, quando você faz pergunta de situação, se você tem uma ferramenta, vende um software que você cobra por usuário, cobra por quantidade de leads que estão lá dentro, cobra por quantidade de processos que estão lá dentro, independente da solução que você tem. Se você cobra por quantidade de alguma coisa, nas perguntas de situação você vai começar a descobrir isso. Porque daí você começa a descobrir o tamanho de oportunidade. Você vende ERP, por exemplo. Você vai fazer pergunta de situação para o gestor daquela empresa e você vai levantar situações ali que você vai ver, nossa, eu tenho uma oportunidade gigante na minha mão. É uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores, todos os colaboradores precisam usar essa ferramenta, você já começa a entender o tamanho daquela oportunidade. Então você vai fazer perguntas, por exemplo, quantos vendedores tem aí no seu escritório? Qual CRM você está usando? Quantos funcionários você tem geralmente? Você está com contratação aberta? Isso tudo é pergunta de situação, você quer entender o momento daquela empresa. Quando você faz essas perguntas de situação, você vai passar para a pergunta de dor, onde você vai abordar os desafios e frustrações mais agudas daquela empresa, tá? Ou da própria equipe, ou aquele indivíduo que está falando com você. Se você está falando com um CEO, quais são as dores daquele CEO?
Você precisa fazer essas perguntas, porque o que eu mais vejo, gente, é pré-venda, é vendedor entrar numa call, entrar numa reunião despreparado, sem saber o que perguntar. Sai simplesmente compartilhando tela para vender. As pessoas não compram produto. Coloquem isso na cabeça. As pessoas, elas não compram produto, elas não estão nem aí para o produto que você quer apresentar. O que elas querem é solução para algum problema que elas têm. E o produto, obviamente, vai ser o meio para isso. Mas antes, ele vai comprar você, se ele confia em você que está fazendo a apresentação, que está conversando com ele, e quer primeiro que você entenda quais são os desafios dele. Ninguém vai comprar porque simplesmente alguém saiu mostrando um produto. Se é por isso, ele vai no YouTube achar um vídeo falando sobre o produto da tua empresa. Ele vai pede uma apresentação por e-mail. Enfim, um vídeo faz demonstração. Um robô faz demonstração de produto. Então, o produto não é o mais importante. Se você vende focando no produto, muda. Tá? Muda. Eu já vendi software sem compartilhar tela, para vocês terem ideia. Só com base na confiança que o lead tinha em mim e mostrando como eu poderia resolver aquele problema dele sem apresentar o software. E fiz venda. Entende? Então, gente, foquem na qualificação, foquem em fazer as perguntas certas. Vende mais quem faz as perguntas certas no momento certo. Beleza? Então, seguindo, você mapeou toda a situação daquela empresa, você vai levantar problemas dentro dessas perguntas de situação. Então, são as dores, desafios e frustrações mais agudas daquela empresa, daquele lead, daquela pessoa que você está conversando ou daquela equipe que aquela pessoa lidera, tá? Então, você pode trazer questões emocionais que vão afetar a forma de como aquela pessoa passa o dia, ou questões mais racionais, que vão afetar a empresa como um todo, né? Como fluxo de caixa, erros que acontecem no dia a dia, geração de pipeline. Entende? Então, no momento que você vai fazer pergunta de problema, eu vou trazer um exemplo aqui jurídico, né? De software jurídico, porque é algo que eu fiz muitos anos e que agora veio na cabeça e vai trazer um exemplo muito forte para vocês. Por exemplo, eu vendia um software para advogados, onde ajudava os advogados a ter um melhor aproveitamento da rotina do recebimento de intimações. Então ele recebia as intimações através desse software. Existiam diversos softwares no mercado que cobravam 10 vezes menos do que eu. Enquanto ele pagava R$1.000 por mês com um concorrente, para mim ele tinha que pagar de 8 a 10. Aí vinha o desafio. Como fazer aquele advogado comprar de mim um software que custa 10 vezes mais caro? Se eu fosse mostrar só o software, ele já não ia comprar. Porque ele ia falar aquelas objeções clássicas. É igual o que eu já tenho. Eu não vejo valor nisso. Eu não acredito que pode funcionar. Aí, a gente vai ter que fazer o quê? Contorno de objeção, mas não, eu quero tirar essas objeções da frente. Então, eu vou fazer perguntas. Então, eu chegava lá no escritório e eu fazia perguntas de situação para mapear como é que funcionavam as coisas dentro do escritório. Quantos advogados, como ele controlava as intimações, quantas intimações ele recebia por dia, quantas pessoas ficavam lendo aquelas intimações para separar o que era de cada setor. E era um trabalho gigantesco que os escritórios tinham. E antes, obviamente, da reunião, eu pesquisava tudo sobre o escritório. E como eu fazia reunião com os escritórios que eram os mais admirados do país, tem um anuário lá dos 500 mais admirados, eu ia nesses. Então eu conseguia pesquisar tudo sobre eles. Eu sabia que o advogado tem um ego muito grande. Vocês têm alguém que trabalha com advogado aqui, vai entender o que eu estou falando. Então eu conseguia jogar o jogo deles ali, trazendo à tona o que eles mesmos colocavam nas redes sociais, colocavam no site. Transparência, ética, qualidade, são valores muito tradicionais no meio jurídico.
Só que concorda comigo que se um advogado, um escritório de advocacia renomado, está utilizando um software ruim, que não qualifica as intimações, que não faz o trabalho bem feito, ele tem que fazer um trabalho muito manual. Isso pode acabar fazendo com que aquele escritório perca um prazo importante, porque teve uma falha humana, porque tem que ficar 3 advogados o dia inteiro lendo mais de 1000 intimações que recebe no dia, e isso pode dar problema? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Depois de levantar a situação, entender como aquele escritório operava, eu ia trazer esses problemas, essas dores. Então eu entendia quais eram as dores que poderiam acontecer naquele cenário e trazia o impacto daquelas dores. O que acontece se você perder um prazo porque o advogado esqueceu de te mandar uma intimação? Ou ele teve que parar ali, ele não veio trabalhar e as pessoas ficaram sobrecarregadas. Eu começo a trazer, dentro daquela situação, levantar a dor e mostrar o impacto daquilo, para depois ir para algum desfecho. Entende, gente? Então, no momento que a gente levanta essa situação, levanta essa dor, a gente consegue, entendendo essas dores que ele tem, mostrar qual o impacto. Aí você pode fazer pergunta de impacto para ter os objetivos do negócio que a gente consegue ajudar. Por exemplo, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. E impacto racional, a gente falou ali sobre problemas emocionais, problemas racionais. Problemas emocionais é muito mais na questão de como você se sente em meio a essa situação. Como você se sente caso aconteça tal problema, né? Ou então, vamos pegar um exemplo aqui. Como que você se sente caso você tenha um resultado negativo, tenha um resultado Y devido a essa situação que está acontecendo? Então, no momento que você começa a levantar essas dores, fica muito mais claro a parte do impacto depois, de como você vai resolver. Até mesmo porque a gente vai fazer pergunta para levantamento de dor que tem casamento com a nossa solução. Se eu resolvo o problema de contratação, por exemplo, eu tenho uma HR Tech ali, por exemplo, trabalho numa empresa de recrutamento e seleção, eu tenho que levantar problema baseado no recrutamento e seleção. Então, eu vou fazer pergunta associada a turnover, a quanto tempo os colaboradores ficam na empresa, né? Eu vou fazer perguntas entendendo ali qual perfil de colaborador eles mais contratam, quais as vagas que tem abertas, e aí eu vou entender turnover. Dentro dessa modalidade, acontece das empresas terem, da sua empresa ter um turnover alto nessa posição? Você já conseguiu mapear aí os motivos para isso acontecer? O quanto isso afeta as pessoas que estão na empresa em questão de ter um turnover alto? Porque as pessoas criam laços emocionais, elas acabam sendo amigas. E quando uma contratação não dá certo, não frustra só a pessoa que está saindo, frustra todos. Concorda comigo, fulano? Olha só, a gente já está indo para um outro caminho. E aí, no momento que a gente levantou esse problema e já trouxe também ali um impacto que isso afeta outras pessoas, a gente já começou a gerar valor. E daí, a gente pode trazer os impactos positivos. Fulano, uma empresa especializada fazendo essa contratação, todos esses problemas que você me trouxe, de turnover e isso, aquilo, isso acaba sendo deixado de lado não, mas isso acaba não existindo, porque a gente vai conseguir trazer o perfil correto aplicando essa técnica, aquela técnica. Então, o impacto que isso vai causar na tua operação é ter pessoas mais felizes, pessoas mais que realmente fiquem na tua empresa ali e que gerem resultado por mais tempo. Entende? Então, alguns exemplos de pergunta aqui. Como que esses colaboradores afetam a sua capacidade de atingir meta de receita? Olha só, qual é o impacto que as contratações erradas da sua empresa afetam a tua capacidade de atingir receita, atingir meta. Cara, olha que pergunta boa, isso é total.
Porque se eu tenho uma área de vendas e eu contrato vendedores que não estão adequados ao processo que eu tenho, ou não entendem, não conseguem desenvolver e entender do mercado que eu tenho, ele não vai vender, a empresa não vai bater meta e ele vai ser demitido. E a empresa perdeu de 3 a 6 meses com uma pessoa errada. Olha o impacto. Entende? Outra coisa, o que aconteceu na última vez que você mandou uma proposta que foi inconsistente? Aí a gente já está falando sobre envio de proposta, uma outra solução. Como afetou a sua equipe lá de finanças porque a proposta era inconsistente? Então já são outros tipos de pergunta que a gente pode usar para impacto. Né? Que impacto a falta de previsibilidade na tua operação de vendas afeta o teu financeiro? Né? Qual impacto tem no teu financeiro? A falta de previsibilidade em vendas. Porque se você não tem previsibilidade em vendas, você não consegue entender qual que é o faturamento que você pode atingir. Então, se você tem a meta de atingir, por exemplo, esse mês, 300 mil de faturamento na empresa, e a meta, você não tem uma previsibilidade de novas vendas, você não sabe se vai bater a meta. E é todo mês aquela insegurança. Agora, quando você tem previsibilidade, tem padrão, né? Fica mais fácil. E você que é vendedor precisa encontrar esse padrão. Tá? E até que ponto a colaboração remota em equipe é importante para você? Aí, como assim? Colaboração remota em equipe. É a questão de suporte, basicamente. A equipe ajudar ali com o suporte. Então aqui alguns exemplos de pergunta de impacto, para mostrar o impacto que vai causar. Tá? E aí quem vai falar o impacto para a gente é o próprio lead. A gente pode trazer a fala do impacto que vai ter, mas a gente precisa fazer perguntas para ele mesmo trazer esse impacto. Então no momento que eu pergunto, o turnover, né, o fato de os colaboradores não ficarem muito tempo na empresa, ficarem saindo a cada 3 meses, o quanto isso impacta na tua previsibilidade de vendas. Né? O quanto a falta de processos dentro da tua empresa, processo de venda, afeta aí os teus resultados no final do mês. Isso tudo são perguntas para levantar impacto. Né? Daí aqui você já consegue descobrir, o impacto é grande. Se o impacto é grande, eu sei que eu preciso resolver isso. Aí você pode ir ali para a pergunta de evento crítico, né? Que é a descoberta de eventos críticos, né? Para conhecer melhor ali o cenário do teu lead. Né? Inclusive os padrões. Então, gente, amanhã a gente vai continuar com o Spiced, tá? Hoje a gente parou no Spy. Amanhã a gente vai finalizar no Spiced. E aí a gente já vai entrar na parte de como usar o Spiced com detalhes. Beleza? Então, aqui tínhamos 20 minutos juntos. Batemos esses 20 minutos juntos. Amanhã a gente continua no CED do Spiced. Beleza, galera? Então, amanhã a gente vai estar aqui de novo. Espero que vocês tenham feito anotações aí sobre o Spiced, sobre o que eu falei. A gente está destrinchando ele, é longo mesmo, é muito conteúdo, então amanhã a gente vai continuar. E essa foi então a Daily do Vendedor número 4. Amanhã eu te espero às 8h25, ativa o lembrete, coloca aí um lembrete para a gente estar junto e continuar falando do Spiced. Beleza? Espero vocês, boas vendas hoje e até amanhã.